Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aula de geometria, tá? Antes disso, eu quero dizer que eu estou sentindo falta de vocês. Já bate uma saudade, como sempre. Sou muito ligada, né, na questão de sala de aula, eu gosto de estar em sala de aula com vocês. E espero que vocês estejam fazendo as anotações no caderno, tá? Então, quando vocês assistem a videoaula, quando vocês leem o conteúdo do livro, façam as anotações, deixem o caderno em dia. Por isso, é um método de estudo, tá bom? Então, a gente tem que sempre deixar o nosso caderno organizado com as anotações das aulas que a gente assiste, porque às vezes só assistindo a videoaula, a gente não tem às vezes não é eficaz, né? Eu tenho que assistir e anotar, ou assistir a videoaula, fazer exercício. Então, eu sempre tenho que usar mais de uma forma para estudar meu conteúdo, tá bom? Então, a aula de hoje, nós vamos estudar ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal, tá? Para essa aula, eu vou usar o material escrito que eu vou disponibilizar para vocês e vou deixar uma sugestão de atividade, tá bom? Então, eu vou abrir aqui esse material e a gente vai fazer por aqui, porque eu vou usar os exemplos com os desenhos, tá? Eu acho um pouquinho mais claro de vocês entenderem. Bom, então, o tema da nossa aula é sobre ângulos, né, com duas retas. Mas antes de entrar no tema por si só, eu vou retomar alguns conceitos, tá? Algumas coisas que a gente já estudou. Então, a primeira definição que eu vou retomar com vocês é ângulos opostos pelo vértice. O que significa isso? Significa que em um vértice eu tenho 4 ângulos. E eu tenho 2 ângulos opostos aqui, que estão lados diferentes, né? Aqui, esses ângulos opostos de lados, né? Eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, o meu ângulo B, ele é congruente ao ângulo D, porque ele tem a mesma medida. Ou o ângulo A é congruente com o ângulo C, porque tem a mesma medida, tá? Então, aqui a gente vê muito isso em desenho animado, né? Olha, eu voltando lá na minha época, quando assistia Pica-Pau. A gente vê muito isso nos filmes, enfim, de fazendas, quando a gente tem, tipo, essa orientação aqui, né? De norte, sul, leste, oeste, que geralmente fica nos telhados. Então, aqui são as duas retas e eu tenho o vértice aqui no meio, né? Então, é uma situação de aplicabilidade, tá? A gente vê muito isso também, questão de construção, enfim. São as aplicações de geometria aí. Bom, outro conceito que eu quero retomar com vocês são os ângulos suplementares, tá? O que forma, o que me diz, qual é a característica do meu ângulo suplementar? Meu ângulo suplementar são 2 ângulos que, quando eu somo as suas medidas, eles são iguais a 180, a medida total é igual a 180 graus, né? A soma é igual a 180 graus. Então, aqui eu tenho 2 pedacinhos, 2 ângulos diferentes, que a hora que eles se juntarem, eles vão formar uma única reta aqui, e a medida total vai ser 180 graus, tá? Tem um outro ângulo que eu vou retomar com vocês um pouquinho mais à frente, que é o complementar, e a gente vai falar dele mais pra frente. Mas, por enquanto, até aqui, beleza? Bom, retas paralelas, né? Agora vamos relembrar um pouquinho das retas, já falei sobre os ângulos. Então, retas paralelas, elas são distintas, são retas diferentes, são coplanares, porque elas estão no mesmo plano e elas não possuem nenhum ponto em comum. Então, é por isso que elas não se cruzam, tá? Então, elas não têm nenhum ponto em comum aqui. Então, eu posso dizer que a minha reta R é paralela à reta S, tá? Se ela obedece todas essas propriedades. Se elas são retas distintas, se elas são coplanares e se elas não têm nenhum ponto em comum, tá bom? E eu uso esse símbolo aqui, desses 2 tracinhos, né? Para representar paralelismo, né? Quando as 2 retas são paralelas, beleza? Agora a reta transversal, vamos incluir ela aí no assunto. Transversal, porque ela corta. Então, ela vai passar pelas minhas 2 retas paralelas, em pontos diferentes, tá? Em pontos distintos. Então, aqui eu tenho uma transversal, que eu vou chamar ela de T, reta T, e ela passou pelas minhas 2 retas paralelas em 2 pontos diferentes. Ó, aqui na reta R, ela passou aqui,
e na reta S, ela passou aqui, tá? Então, eu passo a minha transversal, ela corta as duas paralelas em dois pontos diferentes. Qual a aplicação? Onde que eu vou enxergar mais isso no meu cotidiano? Onde que mais aparece? Em mapas, a gente vê muito, né? As avenidas paralelas, ruas paralelas, e a gente sempre tem uma transversal ali que corta e forma os quarteirões, e assim por diante, tá? Outra aplicação que nós temos muito desse assunto é em engenharia, é em construção, quando a gente vê as estruturas, por exemplo, de telhados ou os alicerces construídos, tá? Então, a gente entende muito essa parte de geometria com essas aplicações, beleza? Então, duas retas paralelas podem ser cortadas por uma outra reta, que eu vou chamar ela de reta transversal, e ela vai passar por dois pontos diferentes, tá? Vamos lá, agora ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Então, o que acontece agora na hora de eu analisar isso daqui? Eu tenho duas retas, RS, e eu vou ter uma transversal cortando aqui. Essa transversal que está cortando aqui, ela vai formar 8 ângulos nessa construção, tá? Então, aqui eu tenho o ângulo A, o B, o C e o D. E aqui na minha reta S, eu tenho o E, o F, o G e o H, beleza? Então, aqui eu formo 8 ângulos. O que eu preciso entender? Dois quaisquer desses ângulos ou são suplementares ou são congruentes. Por quê? Porque se eles forem suplementares, a soma deles vai ser 180, e se eles forem congruentes, quer dizer que eles têm a mesma medida. Gabriela, traduz isso daí pra gente. Olha lá. Se eu tenho aqui, ó, o ângulo A e o ângulo D, por exemplo, aqui, ó, se eu somar os dois, obrigatoriamente, por consequência, né, a gente tem a medida somada de 180 graus. Então, ele é um ângulo suplementar. Ângulo B e o ângulo C, somados, eles vão resultar em 180 graus. Então, são ângulos suplementares, tá? Então, sempre esses ângulos somados 2 a 2, a gente vai observar que eles são suplementares. Aqui, ó, ângulo E e ângulo F também são suplementares, porque somados eles dão um valor de 180 graus. O ângulo F e o ângulo G, somados, também têm 180 graus, tá? E dois qualquer desses ângulos são congruentes. Por quê? Porque eu tenho um vértice, né? A minha transversal corta a minha reta paralela em um ponto. Então, nesse ponto, é um vértice. Então, eu vou ter ângulos opostos pelo vértice. Então, se a gente lembrar aqui, ó, a propriedade de ângulo oposto pelo vértice, eu tenho ângulos iguais 2 a 2, né? Comparados 2 a 2. Então, lá quando eu tenho a minha reta aqui cortada, o ângulo A vai ser igual ao ângulo C, ou seja, o ângulo A é congruente ao meu ângulo C. O ângulo B, ele tem a mesma medida do ângulo D, então eles são ângulos congruentes, porque eles têm a mesma medida, tá? Na reta S, também acontece a mesma coisa. Então, aqui, deixa eu tentar pegar só um lápis para mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. O ângulo E, ele vai ser congruente, né? Ele vai ser igual ao ângulo G. O ângulo F, ele vai ser igual ao ângulo H. Então, a gente vai falar que eles são congruentes, tá? Tem a mesma medida. Então, já vimos duas notações, duas características, duas definições dos ângulos que nós já estudamos nas aulas anteriores, tá bom? Continuando aqui. Então, ângulos opostos aqui, pelo vértice, nesse exemplo que eu coloquei,
O B e o C são opostos, né? Estão em lugares diferentes. Tá vendo o vermelhinho e o branco? O A e o D são opostos pelo vértice aqui, então eles têm a mesma medida. E na reta S cortada pela transversal T, eu tenho o ângulo F aqui vermelhinho e o ângulo G, e o ângulo E azul e o ângulo H. Então são ângulos opostos pelo vértice, então ângulos que têm a mesma medida, tá? Ângulos correspondentes. Então, agora a gente vai entrar em outra parte. Para quem quiser, quem puder, acompanhar pelo livro-texto, também vai ser interessante, tá? Por quê? Porque a hora que vocês acompanharem pelo livro-texto, lá também pode ter um outro exemplo ou um outro desenho que vocês vão associar para fazer as anotações do estudo de vocês, tá bom? Então, ângulo correspondente, eles ocupam a mesma posição quando a reta transversal corta paralela. Então, aqui eu tenho ângulos correspondentes que são ângulos de medidas iguais. Então, se eu observar aqui, ó, nesse meu primeiro exemplo, onde eu tenho os ângulos em vermelho, na reta R, eu tenho esse ângulo em vermelho. Na reta S, eu tenho esse ângulo em vermelho. Então, eles estão na mesma posição de uma reta para outra. Tá vendo que eles não mudam? Aqui ele está no mesmo lado e aqui ele está no mesmo lado. No outro exemplo aqui, eu tenho dois ângulos demarcados de azul, né? Pintados de azul. Aqui, esse ângulo está do lado direito e aqui também está do lado direito na reta S. Então, eles estão na mesma posição, tá? Eles não mudaram o lado, um não está em cima, o outro está embaixo. Eles estão na mesma posição. Então, eles são chamados de correspondentes. Aqui, eles vão ter medidas iguais, tá? Por quê? Porque eles são o mesmo ângulo formado, é o mesmo corte da minha transversal. Então, ele vai ter medidas iguais, tá? Então, anotem aí. Ângulos correspondentes possuem, né, ocupam a mesma posição na reta transversal e eles têm medidas iguais, tá? Então, anotem isso daí. Bom, vamos continuar aqui. Então, eu coloquei outros exemplos de ângulos correspondentes. Então, se eu analisar aqui por um todo, eu separei em 4 partes, tá? Então, duas retas R e S cortadas por uma reta T. Eu olho aqui, ó, meu primeiro exemplo. O ângulo 1, ele é correspondente ao ângulo 3. E eles têm a mesma medida, tá vendo que eles estão na mesma posição. O ângulo A2 e o ângulo A4, eles também estão na mesma posição da transversal. Então, aqui eles têm medidas iguais. E o ângulo B1 e B3 e o B2 e B4, eles também são ângulos correspondentes entre si, porque eles ocupam a mesma posição aí do meu desenho, tá? Então, é isso. Ângulos correspondentes. Mesma posição da minha reta transversal, tá? E medidas iguais. Então, são ângulos congruentes. Bora lá. Ângulos alternos. Alternos quer dizer que eu vou alternar. Mas eu vou alternar o quê, Gabi? O que eu vou mudar? Eu vou alternar os lados. Os lados da minha reta transversal. E esses ângulos que eu mudo de lado, eles também têm medidas iguais. Por quê? Eu vou usar a propriedade de ângulos opostos pelo vértice. Olhem lá. Então, aqui, ângulos alternos internos, eu vou chamar aqui, ó, B2 e o B3, tá vendo? E o A2 e o A3. Por que eu tô falando que ele é interno, né? Primeiro, por que eu estou falando que ele é alterno e interno? Porque eles estão aqui na parte de dentro, na região interna, entre as minhas retas paralelas, tá vendo? Os dois. Quando o meu ângulo é externo, ele está acima ou abaixo da minha reta paralela, tá vendo que ele muda? Então, aqui os ângulos estão no meio e aqui os ângulos externos estão fora. Então, internos entre as duas retas paralelas e externo fora das duas retas paralelas, tá? Então, aqui, ângulos alternos e internos, eles mudam a posição, mudam o lado da minha transversal. Então, ó, o B2 está de um lado e o B3 está de outro. O A2 está de um lado, o A3 está de outro.
embaixo. B1 aqui, ele é externo, ele está na parte de cima da minha paralela. Mas ele não vai deixar de ser alterno, vai deixar de ser de lados diferentes. Então, B1 está aqui desse lado, B4 está do lado de fora, tá? O A1 está no lado direito, acima aqui externo, e o A4 está no lado esquerdo, externo também, tá? Então, ângulos alternos. Lados alternados e medidas iguais, beleza? Bom, ângulos colaterais. Colaterais significa o mesmo lado, né? Ser colateral, efeito colateral, é o que acontece do mesmo lado. Então, se eles estiverem posicionados no mesmo lado da reta transversal, eles são chamados colaterais. Qual é a medida desses ângulos? Eu vou chamar esses ângulos como? Vou chamar eles de suplementares. Por quê? Porque esses ângulos suplementares, quando eles são somados, eles vão ser igual a 180 graus. Então, vamos lá. Destrinchei aqui o desenho para vocês. Os ângulos colaterais internos. Então, vamos olhar a parte de dentro das minhas retas paralelas. Aqui, ó, como se eu tivesse as duas canetas aqui. Duas retas. Então, aqui, entre essas duas retas, eu tenho a parte interna, tá? Então, aqui eu venho o A e o B, o A2 e o B3, tá vendo? Vermelhinho e azul. Eles são colaterais porque eles estão do mesmo lado da minha transversal. E se eu somar os dois, a medida vai ser igual a 180 graus. Aqui, desse lado, eu tenho o B2 e o A3. Eles permanecem aqui do mesmo lado da minha transversal. Como eles permanecem do mesmo lado da minha transversal, se eu somar os dois, eu vou ter uma medida suplementar, ou seja, 180 graus, tá? Ângulos colaterais externos. Aí vamos olhar a parte de cima ou de baixo da minha paralela. Aqui, ó, a região externa. Então, aqui eu tenho que o meu B1 tá em cima e o meu A4 está embaixo. Mas reparem que se eu olhar para a reta T, eles estão no mesmo lado. Se eu somar os dois, a medida vai ser igual a 180 graus, tá? E aqui eu tenho o A1 e o B4. Também estão do mesmo lado da reta transversal, são colaterais e possuem a medida igual a 180 graus se eu somar os dois, beleza? Então, ângulos colaterais posicionados do mesmo lado e a soma deles é 180 graus, então eu chamo eles de ângulos suplementares, ok? Vou continuar aqui. Bom, para exercício, vou deixar as instruções lá no portal, tá? Lembrando sempre vocês que, se for os exercícios do livro didático, copiar e responder no caderno do livro texto. Copia e responde. Se for exercício do caderno de atividade, pode responder direto no caderno de atividade. Se for uma lista de exercício disponibilizada, pode fazer direto na lista, pode responder direto na lista, tá? Mas é importante que vocês enviem essas atividades pra gente, porque eu estou corrigindo as atividades que me enviam. Então, eu preciso que vocês enviem essas atividades. Por onde que eu vou enviar? Pelo portal da Moderna, tem como você enviar. Ah, mas eu estou copiando e respondendo no meu caderno. No problem. Você vai pegar seu caderno, pegar aqui, da minha filha que está aqui do lado, só para mostrar para vocês. Vamos supor que essa fosse a atividade de vocês. Vai pegar seu celular, tira uma foto e manda a imagem, anexa a imagem na hora de responder lá no portal. É super válido. Estou com muita dificuldade, posso enviar para a Carla. Tem a galera que está enviando para a Carla? Tem. Tá? Qualquer coisa tem meu e-mail também, vocês podem enviar por lá, mas a preferência é que vocês utilizem o portal, porque dá super para enviar dúvidas por lá. Também tem a caixinha de mensagem que vocês podem deixar recadinhos, né, ou dúvidas para conversar com a gente, tá bom? Estou sempre à disposição de vocês, quando vocês precisarem, eu vivo online, então só mandar uma mensagem que eu já respondo vocês, tá bom? Um beijo! Se cuidem, tá? Não deixem de se cuidar. E até a próxima aula, tá bom? Um beijo.